Os filhos de Israel viveram um momento crítico diante de Deus. Eles viraram as costas para Deus, não andaram nos seus caminhos, não andaram em retidão diante do Senhor, nos dias em que este livro fora escrito. O livro do primeiro, ou melhor, o primeiro livro do profeta Samuel é um dos livros históricos que conta a história dos juízes e também uma parte da história dos reis de Israel. Um momento difícil Israel enfrentava, porque a Bíblia diz que não havia visão manifesta e a palavra de Deus era de muita valia. O primeiro estado crítico que Israel enfrenta é a decadência espiritual, porque não havia visões manifestas. A palavra de Deus era de muita valia, ou seja, não tinha profetas. E a Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Se a nação não tem profeta, se a nação não tem homens de Deus para liberar uma palavra profética, esta nação é uma nação fraca espiritualmente falando, e é uma nação que não prospera. Então Israel está vivendo esse período crítico espiritual. E o período mais crítico que uma nação pode passar é a fraqueza espiritual. Se não bastasse isso, Israel estava vivendo também um momento crítico político, talvez pior do que o Brasil. E olha que uma nação está em uma situação pior política do que o Brasil, é muito difícil, viu? Mas infelizmente estava. Por quê? Porque o juiz que julgava Israel era o sacerdote Eli. E a Bíblia diz que Eli estava quase cego. Os seus olhos já tinham escurecido, avançado em idade, e passava a maior parte do seu tempo sentado em uma cadeira. E o povo, quando trazia notícia do que os seus filhos faziam de ruim, ele não julgava a sua própria casa. E se ele não julga a própria casa, imagine a nação de Israel. Então Israel está espiritualmente falido e está politicamente também falido. Se não bastasse isso, a Bíblia diz que eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam a Deus. Eles eram sacerdotes. O sacerdote Eli estava avançado em idade, já não exercia mais o ofício sacerdotal, então ele passou a função para os seus filhos. Agora, Ofni e Finéias são sacerdotes em Israel. Eles são os que estão exercendo o ofício sacerdotal. Só que me diz uma coisa, aleluia, como é que alguém é sacerdote e não conhece o Senhor? Ou seja, como é que alguém é pastor e não conhece Deus? Era o estado dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eram sacerdotes, mas não conheciam a Deus. E a vida deles era depravada, era imoral. Então, Israel está politicamente falido, espiritualmente falido e religiosamente falido. E Deus precisa resolver essa situação. O que Deus faz? A Bíblia diz que Deus fecha a madre de Ana. Aleluia, louvado seja Deus. E Ana, por não poder gerar filhos,
ela permite, pelas leis da época, que o seu marido tome outra mulher para si. Ainda bem que Cristo quebrou isso aí. Aleluias. Mas o que acontece? O seu marido toma uma mulher por esposa, essa mulher gera filhos e filhas, mas ao invés de ela desfrutar da bênção dos filhos e filhas, ela passa a irritar Ana. E Ana sofria muito por causa disso, a ponto que os dias de adoração, que ela vai com sua família para Siló adorar, aleluia, no templo ela entra e se prostra diante de Deus e chora amargamente perante o Senhor. Vejamos que Deus fechou a madre de Ana e permitiu que ela chorasse lágrimas de angústia. Aqui eu vejo Deus fechando. Por que Deus fechou? Deus não poderia simplesmente abrir a madre de Ana e exercer sua função? Sim, mas quando uma nação vira as costas para Deus, Deus não abre portas para ela, Deus fecha. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Todo mundo conhece o 14, mas ninguém para meditar no 13, porque o 14 é bonitinho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Todo mundo conhece o versículo 14, mas o versículo 13, a Bíblia diz, é Deus falando. E se eu fechar o céu, quer dizer que o Deus que abre também fecha? Sim. Quando ele se apresenta à igreja de Filadélfia, ele diz, eu tenho nas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, mas ela também fecha e ninguém abre. Aleluia. A Bíblia diz que os filhos de Israel pecaram contra Deus. Em outra ocasião, Deus levanta o profeta Elias e ele libera uma palavra, não que o céu se abra, mas uma palavra que o céu se feche. Senão, segundo minha palavra, não haverá chuva nem orvalho pelos próximos anos. Israel fica sem chuva aproximadamente 3 anos. Por quê? Ele tinha autoridade para liberar uma palavra para o céu se abrir? Tinha. Quando o capitão e os 50 vieram, o que ele disse? Eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. O céu se abriu e consumiu o capitão e os 50. Aleluia. Quando ele foi ao monte orar, ele disse a Obadias, diga a Acabe que Deus vai mandar chuva sobre a terra. E o seu moço subiu ao cume do monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª ele voltou dizendo, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E a Bíblia Sagrada diz que Deus enviou chuva sobre a terra. Agora, por que Elias chegou e liberou uma palavra, aleluia, para que o céu se fechasse e não que o céu se abrisse? Porque a nação estava em pecado. Lembra de Herodes? Herodes foi levado para Anás, Anás mandou para Caifás, Caifás mandou para Pilatos, Pilatos manda para Herodes. Herodes quer ver Jesus fazer algum sinal. Jesus não faz nenhum sinal diante de Herodes. Por quê? Porque Herodes não se converteu com a mensagem de João Batista. Antes mandou encerrar ele num cárcere e depois entregou sua cabeça num prato para a filha de Herodias. Então o que acontece? Herodes quer ver sinal, mas não quer se arrepender de seus pecados. Eu vou dizer algo com propriedade: Deus não abre céu, Deus não faz sinal, Deus não está interessado em manifestar a presença dele para uma geração que não quer se arrepender de seus pecados, não quer mudar de vida, não quer mudar de caráter. Nós descobrimos recentemente, aleluia, que mexer com crente dá visibilização, aleluia, que mexer com crente dá status, que mexer com crente, quem não era lembrado desde os anos 80, passa a aparecer em todas as plataformas de rede social. Por quê? As pessoas foram para o carnaval e começaram a cantar um hino, aleluia, falando vem Jesus, vem Jesus. Outra começou a falar do arrebatamento, outra começou a falar em macetar o arrebatamento. Tudo isso para aparecer na mídia, tudo isso para ganhar visibilidade. E alguém disse, não, são pessoas que Deus levantou e está usando lá no meio das trevas. Eu falei, não, isso não é verdade. Essas pessoas não
estão cheias de Deus, elas não estão sendo usadas por Deus, porque aquela mulher que estava endemoniada, quando Paulo e Silas passavam, ela dizia: esses que anunciam o caminho da salvação são homens de Deus. Não é porque estão falando dos homens de Deus, estão falando das coisas de Deus, que estão cheios de Deus. Cheio de Deus está essa mocidade aqui, que está aqui adorando, renunciando o pecado. Cheio de Deus está a igreja. Não venha para cá com essa conversa fiada, que eu posso ser crente, mas posso cantar no carnaval, que eu posso ser crente, mas posso fazer parte de um aleluia, bloco de escola de samba. Então a Bíblia no livro de Tiago tem que ser invalidada, porque Tiago disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Não existe amizade da igreja com o mundo. A igreja, aleluia, não tem parte com o mundo. A igreja, ela é celestial, ela é lavada, ela é remida pelo sangue, e a sua morada é no céu. Aleluia, oh glória. Então Deus não abre o céu para quem quer viver uma vida de pecado. Agora, para quem se arrepende e prioriza, a Bíblia já diz: eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Quem escolhe uma vida de pecado, escolhe a maldição. Quem escolhe uma vida de santidade, escolhe a bênção. E a bênção virá sobre nós e nos alcançará. Oh glória. O que acontece? Ana vai chorar, só que ela não chora diante dos homens. Se Ana tivesse uma rede social, ela não ia ficar se lamentando na sua rede social. Se Ana tivesse, aleluia, uns status, você não ia ver ela colocando lá em direta para Penina. Não, ela vai orar, ela vai clamar, ela vai buscar a Deus. Deus ouve a oração dela, embora o sacerdote interprete ela mal. Vê ela orando e diz assim: mulher, tu está embriagada? Uma hora dessa, ela olha e diz: a tua serva não está embriagada, a tua serva está angustiada de espírito. Repare algo comigo: o sacerdote está tão cego que ele está olhando para uma mulher santa que está orando e está tendo ela como filha de Belial. Mas a Bíblia diz que os filhos dele eram filhos de Belial, e esses ele colocava no altar. Aí a Bíblia diz: vós sois geração santa, sacerdócio real, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O sacerdócio real está sobre a igreja hoje, e a igreja não pode cometer o erro que o sacerdote Eli cometeu. Qual, pregador? Olhar para um santo homem de Deus que está orando, olhar para uma santa mulher de Deus que está orando e desprezá-lo e desprezá-la, e pegar os filhos de Belial e colocar em cima do altar. Mas infelizmente é esse o retrato das igrejas modernas. Aleluia, os filhos de Belial estão pintando e bordando, mas só porque atrai multidão, só porque atrai massa, só porque atrai público, estão colocando ele em cima do altar. Mas Deus tem uma geração, aleluia, oh glória, que vai começar a colocar filho de Belial para descer e colocar homem e mulher de Deus para subir. Quem está comigo, levante a mão e dá glória. Aleluia. Aí ela fala: a tua serva não está embriagada, a tua serva está angustiada de espírito. Aí ele cai em si e libera a palavra sobre ela. Embora ele estava cego, não julgava Israel direito, não julgava os filhos, mas ele ainda era o sacerdote patriarca. Ele estende as mãos e fala: tua petição seja concebida. Qual era a petição de Ana? Ela mesma declara: por este menino orava eu. E ela falava de Samuel. Então ela estava angustiada de espírito. E nós estamos vivendo um tempo em que até os crentes estão sofrendo com angústia de espírito. A angústia de espírito é a doença do século. A gente tem visto os psicólogos, os psicanalistas não estão dando conta da demanda de tanta gente sofrendo com doenças emocionais, crises de ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que não conseguem dormir. Tudo isso são angústia de espírito. Pessoas amarguradas, pessoas tristes,
pessoas angustiadas, pessoas que não conseguem ser felizes. Mas eu amo Deus, por quê? Porque, aleluia, nós cristãos não precisamos tirar os pregadores do púlpito e chamar um coach para trazer uma palavra motivacional para alegrar alguém. A igreja não precisa de mensagem de autoajuda, ela já tem ajuda do alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus que criou os céus e a terra. E aquela palavra que a gente usa tanto para evangelizar, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Essa palavra é para crente que está sofrendo com doenças emocionais, está tendo crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico ou qualquer outra síndrome. Mas nesta noite, aleluia, pode até ter entrado alguém aqui, pode até ter alguém me assistindo agora e está nesse momento sofrendo com a alma amargurada, com angústia de espírito. Mas o meu Deus vai arrancar todo o fardo, vai arrancar todo o peso da alma. Ele está refrigerando a alma de suas ovelhas hoje. Receba a cura, aleluia, receba um milagre sobre a sua vida emocional agora. Quem toma posse dessa palavra, adore a Deus. E a Bíblia diz que quando Ana levanta, o semblante dela já não é mais de tristeza. Oh glória! Pode até ter alguém sofrendo agora, e o teu semblante até hoje era de tristeza, mas a unção de Deus está sendo liberada, e o teu semblante não será mais de tristeza, não será mais de amargura, não será mais de angústia, mas será de alegria, porque os frutos do Espírito, um deles é alegria. Então receba, aleluia, oh glória. E ela sai dali, e a Bíblia diz que ela se deita com o marido e gera. E aqui eu aprendo outra lição. Ela não usa métodos para gerar, ela usa a intimidade com o marido. A Bíblia Sagrada diz que Raquel pediu as mandrágoras de Rubem, filho de Leia. E os historiadores dizem que ela aluga, a Bíblia diz que ela aluga, à noite, um momento de intimidade pelas mandrágoras que Rubem tinha trago do campo. E Leia se deita com Jacó naquela noite e gera. Mas Raquel queria aquelas mandrágoras, segundo os historiadores, para fazer um feitiço, uma manobra, uma simpatia para poder gerar. Aleluias. Mas Leia foi esperta e foi para a intimidade, aquele dia gerou. Ou seja, não se gera fazendo manobras, não se gera fazendo feitiços, não se gera com estratégias humanas. A igreja, ela vai ficar estéril enquanto ela estiver tentando fazer um jeitinho brasileiro. Não funciona para ganhar almas. Aleluia. A igreja só produz, a igreja só gera se for uma igreja que tem intimidade. Oh glória, aleluia. Que pena que muitos por aí estão achando que é por meio de métodos. Já dizia um grande avivalista, se não me falha a memória, John Wesley, ou foi Jonathan Edwards: se usarmos meios carnais, teremos uma geração carnal, mas se usarmos meios espirituais, teremos uma geração espiritual. Eu ando preocupado com uma geração que não quer saber de buscar a intimidade com o Espírito Santo para ganhar almas, mas querem fazer métodos. Aí eles pintam as igrejas, aleluia, de várias cores, colocam um jogo de luz, colocam máquina de fumaça, aí pegam as batidas lá do mundão. Nesse carnaval agora a gente viu igrejas fazendo carnaval gospel com samba enredo e tudo, aleluia, desfilando em avenida. A gente vê em festa junina, festas juninas gospel, a gente vê bailes funks gospel, a gente vê tanta palhaçada gospel. Mas eu quero liberar uma palavra profética: essa palhaçada gospel vai acabar. Deus não tem negócio
negócio, com esses movimentos carnais. Não é assim. Mas alguém chegou a mim certa feita e disse: na tua igreja não temos movimentos, não? Eu falei: não, mas tem que fazer os movimentos lá, tipo um rapzão, um pancadão, que é para atrair os jovens. Eu falei: eu era maloqueiro, aleluia, de bermudão da Ciclone, cordão prata no pescoço, e eu não precisei de rap gospel para ficar crente, eu não precisei de baile funk para ficar crente. Alguém pregou a palavra para mim, eu conheci a verdade e a verdade me libertou. É a intimidade, é a unção, é a essência. Eu ando sentindo falta de quando a gente não era chamado de gospel, aleluia, porque depois que a igreja foi se modernizando, aí todo mundo fala: olha lá, a igreja gospel, o movimento gospel. Eu sinto falta daquela época que o crente aceitava Jesus, principalmente lá no Nordeste, da onde eu vi. Aí alguém logo comentava: tá sabendo, fulano passou para a lei de crente. Passou para a lei de crente? Agora é protestante. Éramos conhecidos como protestante. Por quê? Porque protestávamos. De um tempo para cá foi ficando bagunçado, ninguém sabe mais quem é crente e quem não é. Mas eu louvo a Deus, irmão, aleluia, porque do ano 2023 para o ano 2024 eu estou vendo e eu estou feliz, porque em sua maioria é jovem. Está se levantando uma geração de jovem protestante, que jovem não tem medo de falar a verdade, que não tem medo de pregar a verdade. Deus está incendiando, aleluia. Eu vi alguém sendo usado por Deus para compor uma canção: a nossa geração tem lenha para queimar. E eu creio, só que, aleluia, para a lenha queimar, o sacerdote tinha que chegar de manhã e tirar a cinza. Tem muito altar cheio de cinza, não está tendo espaço para lenha. Mas Deus tem uma geração de sacerdote, aleluia. Com todo respeito aos jovens, estamos em um culto de jovens, aleluia. Deus tem falado algo forte comigo, porque o jovem de um tempo para cá, ninguém quer mais ser missionário, ninguém quer mais assumir o campo, ninguém quer mais ser esposa de obreiro, ninguém quer mais ir para o campo missionário. Só quer faculdade, não é errado. Só quer ganhar dinheiro, carro zero, aleluia. Só quer riqueza, não é errado, aleluia. Mas eu ando preocupado, por quê? Porque tem uma geração que não quer mais o santo ministério. Mas Deus tem falado algo comigo: se essa juventude não quiser, eu tenho os meus reservistas na terra, aleluia. Se essa juventude não quiser, Deus vai visitar a velha guarda, vai colocar uma mensagem de fogo nos lábios dele, aleluia. Louvado seja Deus. E eu vou liberar uma palavra profética: a velha guarda vai arrancar essa cinza do altar, aleluia, para que a lenha nova comece a queimar. Quem acredita, adore a Deus. Está na hora de tirarmos a cinza do altar, aleluia. Eu costumo dizer que eu sou assembleiano, não do pé roxo, mas roxo inteiro. E eu ando preocupado. Por quê? Porque está cheio de cinza em cima de alguns altares das nossas Assembleias de Deus, aleluia. Obreiros mortos, e não é porque estão doentes, não, não é porque passaram o dia trabalhando, não. Salve estes, aleluia, que passaram o dia trabalhando, estão enfermos, ou a idade está bastante avançada, não tem mais aquele ânimo, aquele ritmo. Mas a grande verdade é que a gente vê obreiros novos, de cara fechada, amarrada, não dão glória para Jesus, não adoram Deus mais. O culto para ele é só um ambiente de frequentação, aleluia, para ele vir bater o ponto e voltar para casa. Mas Deus tem negócio com uma geração adoradora, aleluia. Nesse altar não vai ficar cinza, aleluia. Está se levantando uma geração que vai tirar a cinza do altar e vai pôr lenha nova. Se alguém não quiser adorar, aleluia, Deus levantará adoradores, mas nunca vai faltar adorador em sua casa. Eu louvo a Deus porque nesse púlpito não tem cinza, nesse púlpito tem fogo, aleluia. Nessa igreja não tem cinza, nessa igreja tem fogo, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, aleluia. Oh glória,
eu sinto uma graça de Deus tão grande aqui. É pela intimidade. Ela gera. Deus permite ela chorar. Deus permite ela orar. Porque não existe avivamento sem lágrimas. Não existe avivamento sem choro. Não existe avivamento sem oração. Israel está precisando de um avivamento urgente. E alguém ora. Alguém chora. E Deus gera. Eu vou repetir isso. Ouça com aquele ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguém ora. Alguém chora. E o Espírito Santo gera. Nasce Samuel. Ana fez um voto com Deus. Se Deus desse um filho homem, ela entregaria para a casa do Senhor. Ele cresce na casa de Deus. Está com 12 anos de idade. Aí, de repente, quando ninguém esperava, a Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o jovem. Aleluia. Eu fiz dia 15 de janeiro de 2006, 18 anos que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Fiquei feliz, estou de maior na fé. Só que, sabe, o ano de 2023 foi um ano que, ao mesmo tempo que eu me preparava para fazer 18 anos na fé, era um ano que eu estava apagando na fé. E eu louvo a Deus, porque antes que a lâmpada de Deus se apagasse na minha vida, Deus me chamou a um concerto. E eu fiz igual o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Aleluia. Porque se a gente vacilar, daqui a pouco a gente está um obreiro apagado, um obreiro que não sente mais Deus, um obreiro que não acredita mais nas coisas do céu. E eu falei, eu preciso me consertar com Jesus urgente. E em uma pregação que eu mesmo pregava, porque a espada é de 2 gumes, ela corta de um lado e corta de outro. Quem está mais perto dela? Eu. Ela me cortou com força. Na hora do apelo eu fui o primeiro a descer. Eu falei, eu não aguento mais. A lâmpada não pode se apagar na minha vida. Aleluia. Eu preciso voltar ao primeiro amor, senão ele vem e apaga o castiçal. E eu não quero isso. Eu falei, quer saber do negócio? Ainda que me chamem de menino, aleluia, ainda que me chamem de, porque essa geração carnal não compreende as coisas espirituais, então olha e se assusta, mas eu não estou nem aí, aleluia. Eu sei quem é o meu pai, eu sei quem me chamou, aleluia, aleluia. Tem gente que canta a canção que os jovens cantaram aqui, como se fosse uma música qualquer, não sente nada e nem pensa, nem presta atenção no que cantou. O que, pregador? Só entra no céu quem aqui for fiel, aleluia. Santificação para morar lá em Sião, se não tiver fidelidade, não tem céu, aleluia. Enquanto as roupas forem curtas e sensuais, não tem céu. Enquanto a fofoca estiver proliferando, não tem céu. Enquanto estiver traindo o marido, estiver traindo a esposa, não tem céu. Enquanto estiver, aleluia, mentindo, não tem céu. Enquanto estiver sonegando impostos, não tem céu. Enquanto estiver, aleluia, comprando e não pagando, não tem céu. Agora uma geração que reconhece as suas falhas e se põe diante de Deus, eu me arrependo, me perdoa, aí o céu está preparado para ela. Aleluia, glória, aleluia. Antes que a lâmpada se apagasse, Deus chama o jovem. E ele morava na casa de Deus desde 1 ano de idade. 12 anos na casa de Deus e não conhecia a voz de Deus.
Mas a partir daquele dia isso mudou. E eu quero orar a Deus hoje por essa igreja e por toda a igreja da nação brasileira, que nós venhamos conhecer a voz de Deus, porque está cheio de falsos profetas por aí, está cheio de falsos mestres por aí, está cheio de doutores segundo suas ímpias concupiscências, pregando doutrinas de demônios e fábulas por aí. E nós precisamos conhecer a voz de Deus. A voz de Deus precisa ser inconfundível aos nossos ouvidos. Aí Deus chama Samuel. Samuel pensa que é Eli que está chamando. Eli, tu me chamou? Não te chamei, vai deitar. Deus chama de novo, Samuel. Ele vai, Eli, tu me chamou? Deus chama de novo. Está preparado, jovem, para ser chamado por Deus? Se Deus te chamar, você está disposto a dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Se Deus te chamar, tu tem coragem de largar a faculdade para ir? Se Deus te chamar, tu tem coragem de largar os teus sonhos para viver os sonhos de Deus? Aleluia. Lamacante orevassui. Deus falou com Samuel. Ele reconheceu que Deus chamou o jovem. Vai te deitar. E há de ser que quando o Senhor te chamar, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Aí Deus chamou de novo Samuel. Ele disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Me escute, Samuel. Farei uma coisa na casa de Eli, que quem ouvir vai tinir os ouvidos. Acabarei. Deus deixou bem claro, acabarei com a casa de Eli. Agora, por que Deus faz isso? Porque a Bíblia diz que os sacerdotes Ófine e Finéias não conheciam a Deus. E sabe o que eles faziam? Eu só acredito porque está escrito. A Bíblia diz que eles se deitavam com as moças que se reuniam na porta do templo. Só dá para crer nisso porque está escrito. E olha que eram casados, ou pelo menos um deles, a Bíblia deixa bem claro que era casado. Porque quando a arca foi tomada, a mulher dele estava grávida, deu à luz e morreu de parto. Era casado, mas se deitava com as meninas na porta do templo. As meninas que se reuniam em bando. A Bíblia chama de bando, para você ver. Se reuniam em bando na porta do templo. Era um bando de pomba giras. Como dizia saudoso David, aleluia, um bando de Marias tomba vaso, aleluia, um bando de destruidoras de lar, um bando de imorais. E estes homens eram imorais, amavam a imoralidade. Aí na hora de exercer o ofício sacerdotal, que os seus servos que levavam o sacrifício para ser oferecido diante de Deus, esses dois jovens pegavam, aleluia, a carne com a gordura que era para ser oferecida diante de Deus, e faziam farra, faziam churrasco, faziam festa com as irmãs prostitutas que ficavam na porta do templo. Aleluia. E a Bíblia diz que grande era o pecado desses moços diante de Deus, e Deus os queria exterminar. É tanto que na palavra profética Deus fala: pecando o homem contra o homem, Deus o julgará. Mas pecando o homem contra Deus, quem o poderá livrar? Eles pegavam a gordura que era para ser queimada, e o que estava ali colocando o sacrifício, ele ainda falava: olha, não façam isso, espera queimar a gordura que é de Deus, e a carne vocês podem comer. Mas não, eles queriam a gordura que era de Deus. E a Bíblia diz o quê? Que o jugo será despedaçado
por causa da gordura. Em algumas traduções, por causa da unção. Então aquela gordura ali representa a unção que despedaça o jugo, tirando eles a gordura que era para ser oferecida. Israel cai em um jugo terrível. Eles estão atraindo, aleluia, a gordura para si. Aquilo que era de Deus, eles estão tomando para si, para fazer farra. Oh glória, oh glória, aleluia. A unção, a gordura não era para fazer farra, não era para tirarem proveito próprio, era para ser servida no altar. Mas Ófni e Finéias, aleluias, não estão preocupados, não querem usar a unção para servir no altar, para ganhar a alma, para que o jugo saia da vida das pessoas. Não, Ófni e Finéias querem usar a gordura, usar a unção para ficar famoso, para sair por aí pegando uma e outra, para enriquecer ilicitamente com dinheiro da igreja. Querem usar a unção não para libertar os cativos, mas Ófni e Finéias querem usar a unção para exigir valores absurdos de oferta, para pregar e cantar nas igrejas, para exigir hotéis de luxo, restaurante de luxo, para ir nas igrejas. Mas eu tenho uma palavra: os dias da geração de Ófni e Finéias está contada, porque Deus tem Samuel guardado. Chega, eu estou arrupiando até minha alma. Chega de usarem o santo ministério, aleluia, para enganar os fiéis. Chega de usar o santo ministério para ficar trocando revelação por Pix. Chega de usarem o santo ministério para ficar casando e divorciando 500 vezes. Chega de usar o santo ministério para viver por aí, aleluia, uma vida de pecado, mas sem conserto, sem aliança com Deus. Ainda bem que a Bíblia diz que enquanto esses jovens profanavam, pegavam a unção de Deus, aleluia, para viver em farra, a Bíblia diz que Samuel crescia na graça, Samuel crescia no conhecimento, aleluia. Samuel se fazia agradável, primeiro para com Deus, depois para com os homens. Primeiro ele agradava Deus, depois os homens. Mas a geração moderna quer agradar os homens e não a Deus. Quando a gente olha para a história de Saul, toda a história de Saul está resumida em: Samuel, me honra diante dos homens. Que ele só queria honra humana. Mas de que adianta ser honrado diante dos homens e desprezado diante de Deus? E essa coisa está tão banalizada que hoje a aprovação ministerial é pelo número de seguidores que tem. Se você tem muito seguidor, você é bem sucedido no ministério. E isso não é verdade. Profeta de Deus de verdade, homem e mulher de Deus de verdade, se Deus quiser dar seguidor para ele, amém. Mas os seguidores principais que ele tem que ter são dois. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Oh glória. Tem uma geração que é super agradável diante dos homens. Por quê? Porque fala o que os homens querem ouvir, pregam o que os homens querem ouvir. Alguém chegou em mim um dia, pastor, e disse assim: Gabriel Bezerra, deixa eu te dar um conselho, não leva a mal não. Eu disse: sim, eu sou apto a ouvir conselhos.
O meu carro espiritual, como todo carro, tem marcha ré. Muita gente já me deu conselho conforme a Bíblia, que eu voltei minha opinião atrás e dei ré. Que eu falei, realmente, você me provou na Bíblia, eu tenho que baixar a cabeça. E conselho de pessoas mais velhas devem ser escutados. Mas esse conselho eu sei que não veio de Deus. Por quê? Porque ele disse, Gabriel, olha só, rapaz, tu tá ficando conhecido e você precisa só mudar a tua mensagem para tu ser aceito pelo mercado. Porque se tu não mudar a tua mensagem, tu não vai pregar nos maiores eventos, o mercado não vai te aceitar, você vai ficar só nessa. Aí eu fui para casa pensando, que conversa é essa, Jesus? De um mercado não vai me aceitar, um mercado não vai me aceitar, o mercado não vai me aceitar. O que aquele irmão quis dizer com isso? O Espírito Santo desceu na terra e bradou, não se preocupe, meu filho, se o mercado não te aceitar, a seara te aceita. Ela é grande, está faltando ceifeiros, tem lugar para você pregar à torta e à direita. Eu falei, é isso mesmo, Jesus. Se depender de mim mudar a mensagem, pode pregar em grande evento, não vou pregar nunca. Prego para um, prego para dois, mas prego aquilo que Deus manda, prego aquilo que Deus põe nos meus lábios. Porque minha preocupação maior não é agradar os homens, mas sim a Deus. Porque se a gente agrada a Deus, quem quer Deus é agradado também. Ela é calabarachora manchuia, ela é bacalachora baia, alabacancho. E as pessoas estão com o seu ego inflado. Quando alguém vai compor, hoje eu fiquei tão feliz. Hoje eu ouvi uma canção de uma jovem que era um grito do Espírito Santo bradando sobre a terra. Provavelmente você vai ver essa canção por esses dias. Uma jovem chamada Aimee, lá do estado do Pará, uma menina bem nova. Ela compôs uma canção muito forte. Na sua canção ela fala sobre o inflar do ego humano, sobre fazermos coisas para nós mesmos. E a grande verdade é que as pessoas hoje, uma boa parte, não estou generalizando, porque ainda tem 7 mil que não se dobraram, não se dobrarão, não se venderão. Tem muita gente crente, mas tem uma grande parte que quando vai compor, ele não está preocupado em agradar a Deus, ele está preocupado em agradar os homens. Aí ele compõe uma música destinada aos homens. E se você concentrar a mente em algumas canções, você grita, louvado seja eu, de tão que ela enche o seu ego, que ela te põe para cima, oh glória. Mas a grande verdade é que se você pega os cânticos dos salmos, o cântico de Ana, aleluia, louvado seja Deus, é exaltando a Deus. O cântico de Miriam é só o Senhor é Deus. O cântico de Paulo é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para todos sempre, amém. O cântico dos salmos era minha alma, louve ao nome do Senhor, todo ser que tem fôlego louve ao homem, não louve a Deus. Mas se não compor hoje para os homens, não vende. Se não compor para os homens, não viraliza. Mas ainda tem aqui na Adealo, oh glória, uma juventude que não está preocupada em agradar os homens, mas está preocupada em agradar a Deus. E por consequência vão agradar quem também está agradando a Deus, quem também está buscando Deus. Aleluia. O jovem Samuel crescia perante Deus primeiro. Oh glória. E como é que eu cresço perante Deus? Eu vi uma frase certa feita no início da minha fé, lendo alguns livros, e em um deles eu encontrei uma frase: só pode fazer uma oração rápida e
poderosa como a de Elias em público, quem passa horas em secreto com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Oh glória, aleluia. Deus levantará uma geração que ninguém pode ver ela, mas Deus estará vendo ela de joelhos dobrado em seu quarto. Uma geração que vai ler a Bíblia com vontade, uma geração que vai buscar a Deus em secreto, que vai clamar a Deus, que não tem, aleluia, o porquê se envergonhar, porque tem uma geração que está por aí, que se Jesus descer para batizar com o Espírito Santo, não batiza eu não, Jesus vai desmanchar a maquiagem, eu vou chorar, e o gatinho que está bem ali do outro lado, se me ver chorando, não vai querer casar comigo. Aleluia. Pelo amor de Deus, aleluia, não queira casar com gatinho. Gatinho arranha, lhe faz mal. É claro, não queira casar com dragão também, porque dragão cospe fogo e é a figura de Satanás. Mas queira casar com a ovelha, alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E não abra mão da sua fé para isso. Se alguém te quiser, que te queira cheião de Deus. O culto mais forte que eu participei na igreja que eu congrego, eu acho que até a Raíssa, a esposa do Richard, estava nesse culto. Eu tenho quase certeza que ela estava. Foi o dia, eu estava noivo e eu levei a Natália para a igreja conhecer. Eu acho que a fé do povo aumentou tanto ao ver que eu ia casar, que aquele dia parecia que todo mundo estava espiritual. Nosso superintendente, ele é uma bênção, mas até aquele dia ele meio que criticava quem gritava pregando, quem marchava. Só que naquele culto ele correu na igreja. A vida espiritual dele mudou completamente depois daquele dia. Irmão, foi uma glória enquanto a equipe de louvor cantava: oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, e o céu foi ficando baixo. A glória tomou de conta. Eu lembro que os jovens se jogavam no chão, e eu com a noiva aqui, pensando, meu Deus. Eu falei, eu tenho que me comportar. A minha noiva está aqui, e a glória descendo, e os jovens marchando. A irmã Luzia fazendo bem assim: doutor Jesus, pá, a palma dela parece um tiro de 12, bota o inferno para correr. E eu falando, Jesus, aí eu pensei, aquela glória descendo. Eu falei, quer saber de um negócio? Se Natália me quiser, ela vai ter que me querer cheio de Deus. Eu saí marchando também naquele culto, e hoje está aí mais cheia de Deus do que eu. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Não abra mão da glória, não abra mão da graça, não abra mão de perder, não abra mão de princípios diante de Deus. Guarda o que você tens, por mais que seja difícil, jovem. Eu sou muito flexível em culto de jovens. A minha mensagem, ela é um pouco dura. Eu já tentei pregar mais leve, só que eu não consigo. O Gabriel Bezerra não é o Gabriel Bezerra sem pregar desse jeito que ele está pregando aqui hoje. Mas eu sou muito flexível com jovens. Por quê? Porque eu já fui jovens. Eu já quis desviar. Eu já saí de casa para ir para uma festa e não dei conta de ir, voltei para casa. Já saí de casa pensando, vou beijar na boca, e não dei conta de passar do portão. Voltei para casa chorando, falando, Deus, o que é que tu fez comigo? Que nem pecar mais eu dou conta, nem para pecar eu presto. Eu fui jovem, eu sei como é que é jovem. Aleluia. O desejo de ouvir músicas mundanas vem. O desejo de assistir pornografia vem. O desejo de perder princípios, ele vem, de sair por aí ficando com um, com outro, vem. Mas uma coisa eu aprendi na vida: vale a pena renunciar, por amor a Deus. Eu estava pregando no estado da Bahia,
Pense, eu fiquei 7 anos esperando em Deus para casar. Foi difícil para mim casar, mas eu consegui. Eu estou vendo uns rapazes mais feios que eu. O segredo é o mesmo, é só orar. Aleluia. Que um dia Deus vai fazer uma moça te enxergar bonitão. Ou então ela vai olhar igual a Natália olhou para mim. É feio, mas se eu der um jeito fica bonito. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Então ore que vai dar certo. Olha para os obreiros que estão aqui à minha retaguarda. Eles conseguiram casar. Não é possível que você não consiga também. Ore, busque a Deus. Mas eu fiquei 7 anos. Tinha dia que eu ia para o monte, pastor. Eu gritava: Deus, eu quero casar. Será que eu sou tão feio assim que eu não consigo casar? Aí eu via. Hoje os músicos são crentes, mas uns músicos daquela época, os caras já tocavam a guitarra assim, ó. Baterista então, os caras pegavam geral, saia catando as meninas, e eu olhava aquilo, e eu não conseguia ficar com uma, ficar com outra. Eu queria casar. Aí um dia eu vou para a Bahia, quando termina o culto: moça, se preze, pelo amor de Deus. Aleluia. Se tem uma coisa que não é do Espírito de Deus, é moça oferecida. Você pode até dar uma entrada, mas é ele que tem que pagar o restante das prestações. Ele que tem que ter atitude. Eu ando até preocupado com essas moças aí, porque é uns rapazes delicadinhos, que eu fico olhando: será que um cabra desse, com a sobrancelhinha fininha dessa, botox na boca, unha cheia de base, calça rochadinha, vai chegar numa moça, vai sustentar a casa, uma família? Não me preocupa. Lá fora é normal isso aí. A gente tem nada a ver com quem lá fora, mas homem de Deus é diferente, né? Aí eu tô lá na Bahia, olha o que me acontece. A menina vem toda oferecida: ai, missionário, volta mais vezes. Aí o filho do pastor atribulado olhou e disse: é só tu pagar a passagem dele que ele volta. Ah, se eu pudesse eu pagava a passagem, a hospedagem, pagava tudo. Olhei assim, eu falei: meu Deus, que moça oferecida. Pode ser bonita, mas fica feia. Homem tem dentro dele o espírito de conquista. Então, moça, se esconda em Deus, mas se esconda muito em Deus, que se ele quiser te achar, ele vai ter que buscar a Deus. Aí o filho do pastor chegou em mim e disse assim: Gabriel, já está tudo esquematizado. Eu conversei com ela, tu vai deixar ela em casa e fica com ela. Eu olhei para ele, eu falei: o sangue de Jesus te repreenda. Ele falou: hoje tu não gosta de mulher não? Eu falei: gosto. Ele: por que tu não vai lá? Eu falei: não, não quero assim não, eu quero é me casar. Aleluia, louvado seja Deus. Ele falou: não, mas eu falei: não, não é assim não, eu quero me casar. Aí eu voltei de viagem. Só que você não está espiritual todo dia. Tem dia que você está, que você encontrar com o inferno, você põe ele para recuar imediatamente. Mas tem dia que você vem para o culto se arrastando, falando: Deus, me ajuda a permanecer. Aí teve um dia que eu estava triste, revoltado com Deus. Aí eu dobrei o joelho, eu comecei a chorar. Fiquei pensando nos jovens que beijavam uma, beijava outra, ficava com uma, ficava com outra. Eu falei com Deus assim: Deus, por que eu não consigo ser igual a eles? Ah, irmão, aí o Espírito desceu. Oh glória. Meu filho, tu não consegue ser igual a eles, porque eles nunca serão igual a você. E o tempo vai revelar isso. Hoje eles estão lá no mesmo lugar. Hoje eu estou aqui com a minha esposa, adorando a Deus, pregando o Evangelho no Brasil e fora dele, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Então se guarde, vá crescendo com Deus. Vá crescendo com Deus, que por consequência Deus te fará crescer também diante dos homens. Mas primeiro cresça com Deus. Primeiro é a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, e o restante deixa que Deus abra aquela porta da faculdade, Deus abre aquela porta de emprego, Deus projeta o teu futuro, Deus projeta a tua vida. Mas primeiro agrade a Deus. Se coloque de pé, o jovem Samuel.
crescia.